Boa noite a todos. Que o mesmo Espírito que trouxe todos até aqui continue nos conduzindo à sua palavra, para que Deus nos dê o entendimento da mesma. Eu estou muito feliz de estar com vocês, essa grande família maravilhosa, pessoas que passamos a conhecer aqui, e que possamos assim também estender esses laços cada vez mais, que nós somos uma família de Deus. Amém? Nesta noite nós vamos falar um pouco das famílias impulsionadas pela fé. Nós sabemos que temos que tomar algumas decisões firmes nesses últimos dias. E precisamos realmente desenvolver uma fé firme para essas tomadas. E nós vamos conversar um pouco aqui com vocês, dessa fé e dessa experiência que tivemos durante esses anos, que ao morarmos na cidade tivemos que tomar essa decisão firme. E as implicações dessas decisões, não é? E o Senhor tem a cada dia chamado cada família, cada filho, cada mãe, cada pai, famílias, para tomar o passo de fé. E o Senhor nos mostra como devemos tomar esse passo de fé. Esse mesmo passo foi transmitido a nós através da sua palavra. E Ele nos fala em Jeremias 48:6. Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venha a ser como arbusto solitário no deserto. O texto que Deus quer falar conosco nesta noite: fugir, salvai a vossa vida. Agora, fugir de quê? Do decreto? Salvar a vida? Estou condenada à morte? O Senhor Jesus deseja em que tomamos a decisão de fugir. Será que na cidade conseguimos fugir das ansiedades, dos estresses, das preocupações, das influências contaminadoras, da autoconfiança? Deus deseja que tomamos a decisão de fugir de tudo que distancia dele. Quando o Senhor nos mostrou, a mim e a meu esposo, esse passo, essa decisão que deveríamos tomar, foi fácil? Não foi fácil. Uma vida que tínhamos, não de tempo para Deus, tempo para o esposo, tempo para a família, tempo para os filhos. Como eu tenho uma filha, eu trabalhava dia e noite. Eu trabalhava 24, 48. Eu passava 2 dias sem ver meu esposo, minha filha. Quando chegava em casa, cansada, estressada. Será que essa vida que Deus quer para que revelemos o seu caráter? Será que essa vida que Deus quer para ser condutos a outras pessoas? Como poderemos aprender de um Deus a quem não temos conhecido? Como poderemos aprender de um Deus a quem não temos tempo? Como poderemos viver uma vida, ter uma vida? Eu era vegetariana. Será que eu gozava de plena saúde? Não dormia, não tinha, não tem como obtermos os 8 remédios. Por isso que Deus diz: fugir, salvai a vossa vida.
Deus quer salvar não somente a nossa vida física, mas também a nossa vida espiritual. Porque uma pessoa que não tem tempo, que tem uma vida estressada, ela não pode ter uma vida física ou até mesmo espiritual. Na cidade tem ar puro? Água pura? Deus nos fala. Uma alimentação a qual Deus deseja para nós. E eu crendo nisso. Minha mãe, desde quando eu me entendi por gente, ela era vegetariana. Ainda é. E nós crescemos nesse meio. Casei, trouxe esse mesmo princípio para a minha família, crendo que vivia uma vida realmente que Deus desejava. E graças a Deus, o Senhor, quando eu abri a sua palavra, Ele me revelou através disso. Fugi, salvai a vossa vida, ainda que seja somente você. Fugir. Esse é o apelo de Deus para nós. Lembro de um texto no Lar Adventista em que a nossa irmã Ellen White, ela fala que ela não cansava de falar, de apelar para nós tomarmos essa decisão. Mas essa decisão só vem no passo de fé. E acreditávamos que tínhamos fé. Quando o Senhor veio nos mostrar. E aprendemos. E o Senhor foi nos revelando que o ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a nossa saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, o predomínio de ar poluído, água e alimentos impuros, as habitações apinhadas, obscuras e insalubres são alguns dos males a enfrentar. Não é desígnio de Deus que o seu povo se aglomerasse nas cidades, se empenhassem em cortiços. Ele pôs, no princípio, nossos primeiros pais entre os belos quadros e sonhos em que deseja que nos regozijemos ainda hoje. Quanto mais chegamos a estar em harmonia com o plano original de Deus, mais favorável será a nossa posição para o restabelecimento e preservação da saúde. Por isso que é o apelo de Deus: salvai a vossa vida. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado físico, mental ou espiritual por residir na cidade. E o apelo de Deus é para as famílias: tirai vossos filhos dos cenários e som da cidade, para longe dos ruídos de veículos, e sua mente se tornará mais saudável. Será mais fácil levar-lhe o coração na verdade da palavra de Deus. Irmãos, Deus está fazendo um apelo para nós. Sabemos mais do que nunca, Cristo está às portas. Como acreditamos que Cristo está às portas, que eu não tomo uma decisão? Pela fé. E isso passou pela nossa mente quando tomamos a decisão. O Senhor tem nos revelado e a cada dia nos revela. Acreditávamos que tínhamos fé. Mas a nossa fé era em quê? No braço. No nosso braço. Faltava algo em casa? Eu tinha um comércio pertinho. Precisava de alimento? Eu podia comprar no cartão. Então eu era confiante. Mas quando, na verdade, o Senhor deseja que passamos pelo vale da prova para realmente ver se estamos firmados na fé, aí percebemos que não tínhamos fé nenhuma. E isso o Senhor quer nos mostrar nessa noite. Vou passar.
Não é vontade de Deus que seu povo fixe nas cidades. Qual é o desejo de Deus? Qual é a vontade de Deus? Não é vontade de Deus, irmãos, que seu povo fixe na cidade. Por quê? Onde há constante agitação e confusão, seus filhos devem ser poupados. Nossos filhos devem ser poupados disso. Pois o quê? Todo organismo é prejudicado pelo corre-corre, precipitação e ruídos. Eu passei por essa situação. Eu trabalhava, meu esposo trabalhava. Nossa filha estudava. Então, não tínhamos quem deixar a nossa filha. Então, o que a gente botava? Onde nós colocávamos ela? Na escola. De manhã, chegava em casa. Depois, meio-dia para almoçar. Eu não estava em casa, claro. Estava trabalhando o dia todo. E meu esposo rapidamente fazia algo para comer e apressava ela. Vamos, termina. Porque ele tinha que voltar de novo para o serviço e novamente deixar ela na escola. E assim passava o dia. Quando era noite, os dois estavam cansados. Quer dizer, os três estavam cansados. E aí, no outro dia, não tinha culto familiar. Porque eu chegava às 7, ele chegava às 6. Então, só fazia o culto Julimar, meu esposo, e a filha. E a mãe estava ausente. A minha filha estava sendo prejudicada por isso. Muito prejudicada. Hoje, olhando para trás, o quanto maltratamos com nossa filha, oramos ao Senhor, pedindo perdão pela nossa negligência e pela minha ausência de mãe. O Senhor ainda é misericordioso, que como tomamos o passo de sair, a minha filha não resistiu. Era o maior desejo dela. Muitas vezes eu chegava do serviço e via a distância da minha filha de mim, porque ela estava mais próxima do pai, porque passava mais tempo com o pai. E eu chorava e falava, eu não quero mais essa vida, eu não quero. Mas não tinha força para abandonar. E eu clamava ao Senhor, pedindo, Senhor, me liberta, eu desejo fazer a Tua vontade, eu desejo. Eu não quero que minha filha cresça dessa forma. E cada vez o Senhor apelava a nós. Eu, às vezes, estava no serviço de plantão e tinha a oportunidade de estudar a Bíblia. E toda vez que abria, o Senhor revelava, apelava. E eu clamava, Senhor, me ajude a tomar a decisão, a sair, me ajude. Irmãos, era uma angústia. Eu sei que esse passo, na verdade, os dois têm que estar unidos. Porque se a esposa decide, o esposo não vai ser fácil. Vocês vão conseguir, mas não vai ser fácil. Muita oração. Porque você não vai deixar o seu esposo para trás e sair com seus filhos. Né? Principalmente quem tem filho pequeno e depende do esposo. O momento você vai ter que tomar o passo de fé, né? Mas melhor seria os dois juntos, né? Eu acredito que quando a esposa quer ir, o esposo não quer ir, não fica tão fácil. Mas quando o esposo quer ir e a esposa não quer ir, creio que talvez fique mais fácil. Porque a mulher ela tem um coração mais sensível, né? E o Senhor vai moldando. Mas o melhor que Deus deseja é que a família tome esse passo de decisão. E o melhor é estudar junto. Os dois aprendendo. Mesmo que o seu esposo não queira ir, ou sua esposa, ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Eu sei que Deus vai dar um escape. Eu sei que Deus vai solucionar. Mas é um alerta de Deus, o desejo de Deus para a nossa vida. Porque mais do que nunca, Ele deseja que a gente obtenha essa fé.
Fé, amor, esperança, felicidade pode ser muito melhor alcançada em lugares afastados, onde haja campo, montanha e árvore. Não é eu que estou falando. Não é eu que estou falando. Lar Adventista 137. Fé será muito melhor. Onde? Onde haja campos, montanhas e árvores. Entendemos isso? Impulsionados pela mesma, tomamos a decisão. Tínhamos dinheiro? Não. Não tínhamos nenhum dinheiro no banco, nenhuma reserva. Eu sei que muitas vezes tem mostrado pessoas que têm realmente tomado a decisão com algumas reservas. E outros talvez até falam, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro, mas você tem um Deus, que é dono do quê? Do ouro e da prata. Esse mesmo Deus, Ele te ajudará nessa caminhada. Não sei de onde vai sair, mas o Senhor vai prover. A situação é que devemos meter o pé na água. Creio que quando Deus falou a Moisés perante o mar vermelho, mas será que o mar já estava aberto para que ele pudesse passar? O que levou Israel e até mesmo o líder a tomar o passo à frente. Não foi pela fé? Mete o pé na água. E entendemos isso e tomamos a decisão. E o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos sustentado. Famílias impulsionadas pela fé. Ok. Queridos, nós resolvemos falar desse assunto, famílias impulsionadas pela fé, porque passamos algumas situações para poder tomar essa decisão. Não só essa decisão de vir para o campo, mas várias decisões que devem ser tomadas durante a nossa vida, aqui nessa terra. São decisões que têm que ser tomadas pela fé. Pela fé. Todos os homens que foram vencedores no passado, venceram baseado na fé. Na fé. Foi José venceu porque ele olhou para frente. Olhou para frente. A fé nos conduz para frente. A fé, ela revela a você que tem algo melhor lá na frente. Tem algo melhor lá na frente. É por isso que eu peguei esse texto aqui em Fé e Obras, página 25, que diz assim, o que é fé? É uma aprovação do entendimento às palavras de Deus. Fé é uma aprovação do entendimento. Eu entendi. Isso é o melhor. Isso é o melhor. Então eu tomo decisões baseado nesse entendimento. Eu preciso conhecer. Eu preciso ter relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso. Para que as decisões sejam tomadas, não por impulso, mas uma fé racional. Uma fé racional. O texto lá em Efésios capítulo 5, 17 diz assim, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Talvez a falta de decisão de muitas famílias é falta de entendimento. Falta de entendimento. Compreender o que Deus quer de nós. O que Deus quer fazer. Nós não podemos fechar os condutos pelos quais Deus quer nos transformar. Deus quer salvar você e eu e as pessoas que estão ao nosso redor. Ele quer usar você e sua família.
mas eu preciso tomar decisões conscientes de fé. Confiar que Ele é todo-poderoso, um Deus que sustentará. A fé é a confiança em Deus, confiar nele. Ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Assim ela nos leva a escolher o seu caminho em vez de o nosso próprio. Quando nós viemos para uma cidade menor, nós morávamos na capital e fomos para essa cidade. Eu tenho mais de 20 e poucos anos de adventista e acreditava que eu era um homem de fé. Eu acreditava que era um homem de fé. Pregava o evangelho, subi muitos púlpitos pregando sobre fé. Depois que eu vim para o campo, descobri que eu nunca fui cristão na vida e que nunca tive fé. Nunca tive fé. Tivemos que tomar uma decisão baseada nesse entendimento. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu teria que deixar tudo que eu tinha ganhado anos. Eu tinha que deixar minha família para trás. Minha mãe. E todos os meus parentes. Eu precisava salvar minha família. Eu precisava salvar a mim mesmo. E aí quando essa mensagem chegou, eu achei que eu era louco, porque eu não conhecia essa mensagem. Interessante. Eu ia nas igrejas e eu nunca tinha visto alguém pregar sobre isso. Eu comecei a abrir os livros. Eu comecei a abrir os livros de madrugada. Eu não li Espírito de Profecia. O ambiente do interior que eu fui era um ambiente propício para eu começar a abrir. Interessante como Deus me conduziu para aquele lugar. E eu comecei a abrir. Comecei a mostrar para minha esposa. Olha aqui. Será que eu estou entendendo direito? E ela começou a ver. E começou também a estudar. Ia nas igrejas, não ouvia. Até que um dia eu vi um homem falando. Eu disse, tem um que falou igual que está lá escrito. Entrei em contato com essa pessoa e ela abriu mais o entendimento ainda. E nós tínhamos que tomar uma decisão, porque a nossa filha, ela começou a ficar diferente na escola. Muito diferente. E aí nós conversamos, precisamos agir rápido. E eu trabalhava em Secretaria de Educação. E tive que começar a tomar essas decisões. Tirei minha filha. E foi assim uma decisão radical. Radical. Sabe? Deixar para trás todas as coisas. Todas as coisas. Mas uma coisa eu tinha certeza. Que Deus cuidaria de nós. E saí, irmãos. Saí dentro de um carrinho com algumas coisinhas. E vim para o campo. E Deus foi abrindo as portas. Eu sofri um pouco no campo. Por causa da segurança que eu não tinha na farmácia, no shopping e num comércio vizinho que eu comprava fiado, quando eu não tinha. Porque é incrível que eu recebia dinheiro todo mês e no final do mês eu não tinha nada mais. Porque eu estava em débito direto. Eu tive que, antes de tomar a decisão, desembaraçar a vida, pagar débitos e sair limpo de lá.
Tive que desembaraçar a vida. Estava muito embaraçada. Muito embaraçada. Diz assim, ó, muitos, porém, não possuem fé viva. Esta é a razão de não provarem mais do poder de Deus. Sua fraqueza é consequência da incredulidade. Tem mais fé em seu próprio recurso do que na operação de Deus por eles. Isso que aconteceu conosco, né? Tínhamos fé em nosso próprio recurso. Mas só entendemos isso, ou só percebemos isso quando passamos pelo vale da prova. Eu saí sem avisar minha família para onde eu ia. Minha mãe, minhas irmãs, porque elas iam complicar a nossa vida. Quando você sair, não fale para muitas pessoas. Não fale muito. Saia. Saia. Eles não vão entender. Eles não vão compreender essa decisão. Porque eles não são espirituais. O homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Eles não entenderão a decisão. Não compreenderão. Parece loucura. Mas é uma loucura do Evangelho. Porque nós olhamos para frente. Porque tem algo melhor lá na frente. Aqueles que adiam a obediência para quando desaparecerem as incertezas. E não houver mais risco de fracasso ou derrota, nunca virão a obedecer. Esperando que melhore, que isso e aquilo, e ficam retardando. É um perigo, acostumarmos com a vida, é um perigo muito grande. Então aqueles que adiam a obediência para quando desaparecerem as incertezas, e não houver mais riscos de fracasso ou derrota, nunca virão a obedecer. A fé olha para além das dificuldades e lança a mão do invisível da própria onipotência. Eu precisava aprender, me colocar na mão de Deus. E que muitos de nós ainda não aprendeu. Nunca aprendeu. Quando eu cheguei no campo, e sem dinheiro, eu fiquei deprimido. Eu tive uma pequena depressão. Fiquei muito triste. Eu fiquei muito magro. Pelas incertezas, a falta de segurança nas coisas que se veem. Pelo amanhã que ainda não existia. Foi duro para mim. Recebia todo mês aquele valor e agora não tinha mais onde segurar. Isso me deprimiu muito. Muito. Fiquei muito triste. Porque eu olhava a minha esposa e minha filha. Quando eles estavam dormindo, eu olhava assim. O que seria do futuro da minha filha? Mas, queridos, teve um dia que faltou gás. Eu já estava no processo de aprender coisas. De acender um fogão, a lenha, não é? E, de repente, lá em casa apareceu uma jovem. Isso foi inacreditável. Primeiro, eu não acreditava em milagres. Ela chegou e disse assim, vocês estão precisando de alguma coisa? Não. Não. Gente. Realmente, nós tínhamos o suficiente para comer, né? Eu vim trazer algumas coisas para vocês. É normal alguém trazer uma cesta, alguém trazer frutas, é normal. Mas alguém trazer um gás, e você não falou para a pessoa, não falou para ninguém, não é normal. Então, aí ela chegou, tirou de dentro do carro, e
nós estávamos pensando que ela ia comprar o gás em algum local. E ela, eu queria trocar esse gás com vocês. Eu queria que vocês me dessem o gás de vocês. Vazio e ficasse com esse daqui que está cheio. A gente, como assim? Como você sabe que a gente não tem gás? E aí ela disse que a noite anterior ela sonhou conosco que o Julimar chegava na casa dela e ela estava comendo. E aí Julimar conversou com ela e tal, e depois Julimar saiu. E ela disse, gente, o Julimar entrou aqui, eu não convidei ele para comer. Ele saiu e eu não convidei ele para comer. E ela acordou com isso. E aí ela falou, será que o Julimar está precisando de alguma coisa? Para o esposo. Vamos levar alguma coisa para eles? E ela foi pegando as coisas. E ela disse que o Espírito Santo foi falando, pegue isso, pegue aquilo, pegue aquilo. E ela pegou o gás. O Espírito Santo foi falando para ela. Nós realmente choramos, né, Julimar? Choramos. Como Deus nos trata com carinho, com mimo. Nós aprendemos a acender o fogão a lenha, né? Mas um gás geralmente é para um assado, né? É algo mais de capricho, né? E Deus nos trouxe. Então, irmãos, Deus nos sustenta. Deus nos dá. Jesus não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Se em nossa ignorância damos passos errados, Cristo não nos deixa. Você tem essa certeza. Pode haver que pessoas tomem decisão para vir para o campo e ela, de maneira desequilibrada ou ignorantemente tomando decisões, Deus não vai abandonar. Eu cheguei um momento e acreditar que eu tinha feito algo errado. Deveria ter esperado mais um pouco. Quem sabe realmente eu saí muito apressado. Mas ainda que você tenha percas, Deus cumprirá a promessa em sua vida. Creia nisso, creia nisso. Cristo não nos deixará. Olha o texto. Se em nossa ignorância damos passos errados, Cristo não nos deixará. Sua voz clara e distinta faz-se ouvir dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Deus não vai abandonar você. É difícil, vai ser difícil no início, porque você precisa ser talhado, eu e você. E nós precisamos confiar nele. Precisamos confiar que ele nos sustenta e nos guiará. Olha, eu não sabia plantar nada. Nada. E aí, onde nós estamos, a pessoa diz assim, você pode plantar aqui à vontade. Mas eu não sabia fazer nada. Nada disso. Eu olhei para a terra. Nunca foi na roça? Nunca tinha na roça. Menino criado em cidade. Em cidade. A primeira minha mão ficou logo toda vermelha. Toda dolorida. Deu uma tristeza tão grande. Esse momento é um momento crucial. Ali começa o inimigo fazer assim, ó. Fez besteira. E vem aquela voz. Mas, queridos, de repente Deus trouxe umas pessoas que nós conhecemos. Nunca pensávamos que um dia nós íamos encontrar pessoas no campo que dissesse assim, faz desse jeito, está muito perto, faz assim, bota, espera, coloca água, espera no outro dia. E foi ensinando, mandou anjos. E eu comecei, queridos, a aprender. Tem um vídeo que eu não consegui colocar aqui. A nossa plantação. Eu nunca tinha visto um repolho. A minha maior vontade, eu estava na cidade, eu olhava, como é que isso aí acontece isso? Que isso ali fica daquele jeito.
Vocês acreditam que todo dia de manhã eu ia olhar o repolho? O brócolis. Todo dia para ver como é que era. Eu disse, Rose, que coisa! Ele vai fechando. Ele vai fechando. O brócolis, como ele se desenvolve. Né? O couve-flor, gente, é realmente outro sabor. Outro sabor. E na experiência de todos, surge ocasião de profundo desapontamento. Na experiência de quantos? De 10? todos. 5? Na experiência de todos. Surge ocasião de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Dias em que só predomina a tristeza. E é difícil crer que Deus é ainda bondoso, benfeitor de seus filhos na terra. Passou. Eu ganhei uma firmeza, sabe? Eu comecei a decidir, ter mais... Eu andava assim, ó. Depois comecei... A fé foi começando a aperfeiçoar. Você vai tendo coragem, esperança, confiança. É isso que vai sendo gerado ali no campo. A minha filha ficou muito feliz, eu olhava ela feliz para lá e para cá. É porque não deu para mostrar aí no vídeo. Mas que maravilha! Sinceramente, eu estou muito feliz. Apesar das dificuldades que tem servido para nos aperfeiçoar mais nesse caminho. É gostoso saber que Deus está conosco. Tão bom. No mundo tereis aflição, mas o que tem? Tem de bom ânimo. Se Cristo passou por essa situação e conseguiu, e nós, com Cristo, conseguiremos. Olha o que o texto diz, tende fé em Deus. Ele conhece o quê? Vossas necessidades. Possui todo o poder. Possui o quê? Todo o poder. Oi? Estamos crianças ainda, 2 anos. 2 anos ainda. Mas já aprendemos muitas coisas. Precisamos aprender cada dia. Mais ainda. Seu infinito amor e compaixão são incansáveis. Não temais que ele deixe de cumprir sua promessa. Amém? Não temais. Ele vai cumprir. Tome a decisão. Ele disse que é isso. Você entendeu. A palavra veio a você. Você compreendeu. Essa é a decisão que eu tenho que tomar. Tome a decisão. Ele vai honrar com você. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir sua palavra. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil nesse momento. A primeira fase da tomada de decisões. Vem outras fases. Eu não confiava em remédio também da natureza. Eu não acreditava. Remédio de plantas. Olha que quantas incredulidades eu vi. Como eu não tinha dinheiro para comprar, eu tive que fazer. E agora, Rose fazia o remedinho e aí curava. Oração. A oração e o poder de Deus curava. Eu fiquei impressionado. O Senhor nos leva a cada momento, a cada fase. Aprendemos e vemos o cuidado de Deus. Então, Deus sabia que ele necessitava aprender isto. Porque Deus quer nos ensinar a total dependência dele. Lembro de um amigo nosso que foi conosco. E durante algum tempo aconteceu uma alergia nele. Um tempo atrás. E, na verdade, a gente foi parar com ele no hospital. Foi visitar uma pessoa, né, Julimar, que já morava no campo. E algo picou ele, ele ficou muito feio, né? Deu uma alergia muito horrível nele. Ficou transformado. Então, indo visitar, morando na cidade, então, claro que a gente não estava confiando nos remédios. Então, acabamos levando ele para um hospital.
Então, depois ele tomou a decisão com sua família de ir para o campo. E, novamente, lá no campo, algo picou ele e ele ficou todo empolado. E agora, muito distante da cidade. Vamos dizer, uns 22 quilômetros à noite, sem carro. E agora o que ele tinha, esposa, era somente um carvão. Para ele, era somente um carvão. Então, o que eles fizeram? Fizeram o carvão, oraram ao Senhor. Senhor, ele disse, eu não tenho outro recurso. Senhor, tu quer me ensinar a ter fé. E tomou o carvão e dormiu. Quando acordou, nada empolado. Tinha sumido. Agora não foi mais para o hospital, né? E a gente vê o cuidado de Deus, de cada dia depender dele, porque logo, logo, irmãos, não iremos ter nenhum recurso humano. E como que aprenderemos a viver? O justo viverá pela fé. No momento em que estivermos passando pela situação, eu creio que o Senhor fará com que a gente passe por situação, porque Ele está vendo lá na frente. E isso vai precisar acontecer com cada um de nós. Queridos, grandes milagres acontecem naqueles que obedecem ao Senhor. Você e eu somos convidados a tomar decisões firmes, baseadas no que Deus tem preparado para nós. Ele quer lhe salvar, quer salvar a sua família. Ele quer salvar outras famílias através da vossa família. Entenda isso. Eu preciso compreender o propósito de Deus para nós. Tem algo melhor para nós. Tudo isso aqui é apenas um momento que nós estamos passando aqui. Há uma eternidade nos aguardando. Há uma eternidade aguardando você e sua família. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos felizes. Deus abençoe a todos. E que todos possam, assim, de maneira firme e racional, tomar decisões para a salvação nossa e da nossa família. Entendemos que o melhor de Deus nos trará felicidade. E isto nos dá contentamento com o que o Senhor nos dá. Porque a verdadeira felicidade vem do Senhor. Porque esse mundo, tudo é ilusão. O real vem depois. Amém. Deus abençoe a todos. Convido a todos a colocar de joelho. Tem uma música? Colocar-nos de joelho. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estão teus filhos, Senhor, querendo assim tomar decisões firmes ao teu lado, Senhor. Pedimos o poder que provém de ti. Nos ajude a olhar para frente, Senhor. Há algo melhor para nós. Há a eternidade. Há essas almas que serão salvas pelas decisões firmes que teremos que tomar, Pai. Fique com cada um que aqui se encontra. Eu não os conheço, mas o Senhor conhece a todos e sabe as suas necessidades, os empecilhos que os cercam, mas o Senhor de todos as livra, Senhor. Fique conosco, enche nosso coração de alegria, Senhor, para que as motivações sejam corretas, Pai. Oh, querido Deus, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E continuará até o fim, em nome de Jesus. Amém.